Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas dos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos para Deus, justo juiz. Brasil, olha para cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, oh meu Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos para Deus, justo juiz. Como será o futuro do nosso país? O futuro do nosso país está nas mãos do Senhor. E quando nós lemos lá em João 14:6, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente nele nós podemos confiar. Então, nós estamos nas mãos do Senhor quando assim nós nos colocamos. E quando nós ouvimos essa música, como será o futuro do nosso país? Que nós possamos, nessa semana, termos a confiança de que o Brasil está nas mãos do Senhor. Mas depende de nós também. Que nós possamos ser sábios, que nós possamos buscar no Senhor essa semana, para que Ele fale ao nosso coração. E que nós estejamos conscientes de que a vontade do Senhor será feita, sendo para o bem ou para o mal. A gente vê durante todo o percurso da Bíblia, que muitas vezes o Senhor Jesus levantava alguém para que o povo sofresse, para que então ele se voltasse para Deus. Então que nós possamos estar totalmente voltados para Deus, buscando nele, que realmente a nossa vida esteja nas mãos dele, e que o nosso louvor, que a nossa adoração nessa noite, seja somente para ele. Você é muito bem-vindo aqui, estamos como igreja reunidos para prestar culto ao Senhor, para nos rendermos a Ele, porque só Ele é o Senhor Todo-Poderoso, e somente nele nós podemos confiar, porque realmente Ele é o caminho, a verdade e a vida. E se nós estamos aqui é para o louvor da glória dEle.
que nós possamos estar agora com o nosso coração totalmente voltado para a adoração, e que nós possamos experimentar a glória do Senhor, que nós possamos experimentar a Shekinah do Senhor, nessa noite aqui, neste lugar, que todo o nosso ser esteja voltado para Ele, que a nossa adoração esteja somente para Ele, e que você possa, desde já, começar a sentir a Shekinah do Senhor neste lugar. Vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Realmente o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e somente no Senhor nós podemos confiar. Seja, Senhor, no presente, no futuro, somente o Senhor tem todo o poder nas mãos, toda a autoridade está sobre o Senhor. Por isso, Pai, nós queremos adorá-lo nessa noite, nós queremos prestar culto, nós queremos nos render aos Teus pés, para que o Senhor possa falar ao nosso coração, e que todos o nosso ser esteja voltado para o Senhor. Paizinho, cuida de cada irmão que já chegou aqui nessa noite. O Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor conhece aquilo que está no coração de cada um. Por isso, Pai, vai nessa hora tocando as nossas vidas. Aquelas pessoas por quem estamos orando, também, ó Pai, toca com Tua mão de poder. Mas que esse culto seja somente para adoração e honra ao Teu nome. Porque, ó Pai, todas as outras coisas são acrescentadas na nossa vida, quando nós buscamos a Ti em primeiro lugar. Por isso, Pai, olha para cada um de nós e aceita a nossa adoração que fazemos, Pai, no Teu nome e pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode ficar em pé e adorar o nosso Deus nessa noite, dizendo: Senhor, derrama Tua Shekinah, derrama Teu Espírito sobre as nossas vidas. Derrama Tua Shekinah sobre nós. Derrama Tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé, tamanha é Sua glória sobre nós. Derrama Tua Shekinah sobre nós. Derrama Tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé, tamanha é Sua glória sobre nós. Derrama Tua Shekinah sobre nós. Derrama Tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé, tamanha é Sua glória sobre nós. Derrama Teu Espírito sobre nós. Derrama Teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé, tamanho é Seu poder, vem sobre nós. Derrama Teu Espírito sobre nós. Derrama Teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé, tamanho é Seu poder, vem sobre nós. Tamanho é Seu poder, vem sobre nós. Tamanho é Seu poder, vem sobre nós. Aleluia, Senhor. Derrama, Pai, sobre nós o Teu Espírito, Deus. Derrama, Pai, sobre nós a Tua Shekinah e faz chover, ó Pai, sobre as nossas vidas.
Faz chover, ó Pai, sobre a nossa igreja. Faz chover, ó Pai, sobre a nossa nação, ó Deus. Possamos confiar, ó Deus, que o Senhor está no controle de tudo e vai derramar, ó Pai, a Tua chuva sobre as nossas vidas. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a Tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a Tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e faz chover, faz chover. Abra as comportas dos céus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a Tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a Tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus. Se pedirmos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus. Vai chover, vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus. Se pedirmos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover, vai chover. Abra as comportas dos céus. Você pode declarar mais uma vez. Vai chover, Faz chover, Senhor, sobre a nossa casa, vai chover, sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, sobre a nossa nação. Declare isso. Peça a Deus, faz chover sobre as nossas vidas, Deus. Vai chover. Abra as comportas dos céus e vai chover.
pode aplaudir o nosso Deus, o Deus de toda a graça, de toda a glória, de toda a honra. Amém? Você pode sentar um pouquinho? Nós teremos agora nosso momento missionário com a irmã Marli, que vai trazer uma palavra para nós nessa noite também. Boa noite, igreja. Eu recebi o convite da Kelvin para mim fazer um momento missionário hoje. E eu fiquei tão até emocionada, até comentei com ela ontem, né, no encontro lá que nós fomos numa outra igreja, que o que a gente vai ver hoje no vídeo, eu nem sabia que o Brasil trabalhava com esse grupo de pessoas. Eu não conhecia. E eu fiquei muito feliz assim de ver e saber que como a gente trabalha com tantas raças, com tantas pessoas, e às vezes a gente nem está sabendo. Então, vamos lá ouvir o vídeo, né? E depois eu vou falar algumas coisas. طالبان وارد شهر شدن و ما داریم فرار میکنیم. Hoje o Afeganistão vive uma séria crise humanitária. São mais de 3 milhões de afegãos que deixaram o seu país se amontoando em campos de refugiados ali em países vizinhos, Paquistão, Irã, buscando uma oportunidade de um país que possa acolhê-los. O Brasil hoje é o único país aberto para receber os afegãos em todo o mundo. Não podemos esquecer que o Afeganistão é um dos países mais fechados para o Evangelho. E nesse período da tomada do Talibã, se tornou o primeiro no ranking dos que mais perseguem os cristãos. E Deus traz esse povo até nós, aqui no Brasil, uma grande oportunidade de compartilharmos o amor de Deus. A Vila Minha Pátria tem sido uma grande oportunidade de compartilharmos o amor de Deus a essas pessoas. Olha, nós já estamos aqui com 161 afegãos. São 41 famílias que têm recebido a acolhida e todo o apoio no aprendizado do português, cuidados iniciais da saúde, documentação, um preparo para iniciarem a sua vida e a sua caminhada no Brasil. Sua igreja pode ser parte desse projeto conosco, apoiando essa nova etapa, a etapa da interiorização. Sua igreja recebendo uma família ou 2, 3 igrejas se unindo com esse objetivo. Mas eu creio, nós podemos fazer a diferença para estabilizar e apoiar essas famílias nesse momento de retomada de suas expectativas e de sua esperança num novo país, aqui no Brasil, fazendo daqui a sua nova casa. E por que nós fazemos tudo isso? Porque nós temos uma certeza, só Jesus Cristo salva. E nós podemos compartilhar dessa esperança para cada uma dessas famílias afegãs que Deus tem nos dado a oportunidade de cuidar. Vem conosco. Eu vou anunciar ao Brasil, proclamar que a esperança está no Filho de Deus. Os irmãos, eu me emocionei quando eu assisti o vídeo, porque, sinceramente, eu não tinha ouvido falar que o Brasil acolhia afegãos. Eu não sabia mesmo, sou bem sincera, assim, não conhecia. E depois de ver aquele povo correndo no meio daquele tiroteio, então eu fiquei me imaginando, nós aqui no Brasil, que Deus tenha misericórdia, né, como a irmã estava falando aqui agora, né, que Deus tenha misericórdia do nosso povo, que um dia
a gente não sabe o que vai acontecer com a gente, né? Então, a gente tem que continuar orando, não só pelos afegãos, mas por nós mesmos, né? Porque nós estamos numa luta também. Então, quando eu vi aquele tiroteio, as pessoas correndo, subindo naquele avião, eu fiquei me imaginando. Eu falei para a Kelvin ontem, eu falei, meu Deus, né? É triste ver essas coisas, né? Então, e aí eu pensei assim, poxa vida, né? A gente vive num país tão incrível, né? Tão maravilhoso. E aí não é só isso ainda. O que acontece mais, quando eles chegam no Brasil, tem um outro vídeo até que a gente não vai passar, que eles chegam, inclusive a reportagem da TV Bandeirantes, que quando eles chegam no Brasil, esses afegãos, já chegaram no Brasil, mais de 6.300 afegãos já estão. Então, quando eles chegam no aeroporto de Guarulhos, eles não são levados já para algum lugar, como para essa casa linda, para esse lugar maravilhoso. E, por enquanto, só tem esse mesmo, né? Não tem outras pessoas, outros lugares que acolhem eles. Eles ficam no aeroporto, às vezes, até meses, dormindo no chão, esperando a liberação, né, como é que a gente chama? Do consulado, né, para eles poderem adentrar no país. Então, não é só isso que eles passam. Além de todo o sofrimento, ainda ficam no aeroporto. Então, até a Kelvin comentou que ela até já observou isso lá no aeroporto de Guarulhos. Eles dormem no andar de cima, ficam lá, são servidos, às vezes comem, às vezes não comem, esperando a oportunidade de entrar no nosso país. E nós somos o único país que recebemos eles. Não é maravilhoso? É incrível, né? Então, eu fico bem feliz por isso. E eu queria, assim, fazer um desafio, é o que eu vinha pensando desde esse dia que eu resolvi falar aqui, que a gente possa um dia, de repente, trazer uma família para a gente poder, que ela viesse para a nossa cidade, para a nossa igreja, que nós pudéssemos cuidar dela, falar do amor de Deus para ela, porque é isso que eles estão pedindo, né? Para as igrejas trazerem famílias, porque eles não podem ficar com muita gente, eles têm outras pessoas. Eles ficam lá de 3 a 6 meses lá para aprender o português, para tirar documento, mas depois eles têm que sair de lá. Eles não vão ficar lá para sempre. Então, que a gente estivesse orando para que um dia nós possamos trazer uma família para cá, o Duzo, se reunir com algumas igrejas batistas aqui ao redor, de repente, e trazer umas famílias para a gente poder cuidar também, né? Então, era isso, o que eu queria falar. E lembrar que só Jesus Cristo salva. Esse é o nosso tema. E qual que é a divisa? A irmã acabou de falar aqui. Qual que é a divisa de missões nacionais? Alguém sabe? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu tenho, sempre que eu falo esse versículo, eu falo assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, esse versículo me chama muita atenção. E sempre que eu vou falar do amor de Deus para algumas pessoas, eu gosto de falar esse versículo. Que a gente só tem um caminho, não existe outro. Vamos orar? Paizinho querido que estás nos céus, eu queria nesse momento, Pai, te agradecer, te louvar, te dar graças, Senhor, porque nós temos a oportunidade, Senhor, de falar do teu amor, da tua palavra, sem ter nenhum impedimento, Senhor. Muito obrigado, Papai do céu. E eu queria, neste momento, Senhor, estar orando por cada missionário, por cada família, por cada pessoa que está no Brasil, em todo o mundo, Senhor, que eles estejam recebendo, Senhor, da Tua paz, da Tua sabedoria, do Seu entendimento, para que cada dia mais nós possamos falar da Tua palavra, Senhor. Continue conosco, Senhor, abençoe a nossa igreja, para que um dia nós também possamos, ter a oportunidade também, Senhor, de trazer essas famílias para junto de nós, Senhor, e poder cuidar delas, Senhor. Também te peço, Senhor, pelas nossas crianças, Senhor, que estão aprendendo a Tua palavra, Senhor. Abençoa cada um de nós nessa noite. Fique conosco, Pai. Nós oramos agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Só Jesus Cristo salva. E um dia toda a terra vai estremecer diante da majestade do nosso Deus. Você crê nisso? Amém? Fique em pé, vamos continuar adorando o nosso Deus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará
que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Você pode pedir para Deus, abre os céus e vem e sempre desce sobre nós. Pode ir com palmas. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso
céus fechados se abram, que o teu reino, que o reino do nosso Deus possa se mover sobre toda a terra, sobre todos e sobre tudo. Amém. Nessa hora, na próxima música, você pode entregar o seu dízimo, a sua oferta, e que durante essa canção você possa declarar, levantar um clamor ao nosso Deus e falar: Senhor, olha para o nosso Brasil, olha para a nossa terra. Cantos desta terra, pode-se ouvir alguém chorar. São lágrimas de esperança por um futuro que ainda vai chegar. Promessas de um avivamento solo existe um povo, Brasil, uma gente que te ama, que clama a Deus e acredita nas promessas. Ele virá restaurando a nossa terra. Cantos desta terra, pode-se ouvir alguém chorar. São lágrimas de esperança, um futuro que ainda vai chegar. Promessas de um avivamento
Nós acabamos de cantar aquilo que está em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, nós estamos num tempo onde nós devemos clamar. E nós vamos estar clamando nessa hora. Nós vamos estar cumprindo o que a palavra do Senhor nos diz. Para nós orarmos. A irmã Darlete leu hoje de manhã, em 2 Timóteo 2, que nós devemos fazer orações e súplicas pelos reis, pelas autoridades, por aqueles que nos governam. O mundo não está pior porque a igreja permanece aqui na terra. Nós somos esse povo que faz a diferença e nós devemos fazer a diferença. E a nossa maior arma é a oração. Enquanto muitos estão fazendo outro tipo de coisa, a igreja está clamando, a igreja está buscando. E eu gostaria de pedir para aqueles que podem ficar de joelhos nessa hora para nós clamarmos. Quem não puder, por favor, irmãos, não há necessidade, mas aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar perante Deus e vamos clamar, vamos orar, porque o Brasil precisa da igreja, o Brasil precisa das orações feitas pela igreja, para que nós possamos ainda ter um Brasil livre, um Brasil que pode abrir as portas da igreja e adorar o nome dele. Pai, nós estamos diante do Senhor, o Deus soberano, o Rei de todo o universo, onde o poder está totalmente nas mãos do Senhor. Pai, nós sabemos que o Senhor tem ouvido o clamor do teu povo. E mais uma vez, ó Pai, nós nos colocamos aqui diante do Senhor, de joelhos, ó Pai, prostrados diante do Senhor. E nós clamamos a Ti, Jesus. Nós clamamos a Ti para que o Senhor abra o nosso coração, abra a nossa mente, para que nós possamos fazer diferença e continuar fazendo diferença nessa terra. Pai, o mundo não está pior porque Tua igreja está aqui. E nós, ó Pai, nos unimos a tantas outras que com certeza nesta hora clamam a Ti. E nós aqui, ó Pai, que estamos reunidos, nós clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus. Vem sobre a nossa terra. Nós nos prostramos diante de Ti, ó Pai, humilhados. E nós estamos Te buscando, nós estamos orando, para que o Senhor ouça a nossa oração e sare a nossa terra, Pai, em nome de Jesus. Nós clamamos como filhos Teus, Pai. Sara esta nação, converte essa nação dos maus caminhos. Converte, Senhor, essa nação para o Senhor, para Te seguir e não confiar, ó Pai, em pessoas que não podem fazer nada, em homens que não podem fazer nada, até mesmo confiar no inimigo das nossas almas, entregando as suas vidas ao domínio de Satanás. Pai, nós pedimos, move, Senhor, o Teu povo, abre a mente e o coração do Teu povo, Pai, para que nós possamos honrar o Senhor, para que essa nação honre ao Senhor, para que essa nação busque ao Senhor de todo o coração. Pai, no nome poderoso de Jesus, nós entregamos as nossas vidas, nós entregamos cada brasileiro nas Tuas mãos, porque, Pai, nessa semana, o futuro do nosso Brasil será decidido. Por isso, Pai, olha para o Teu povo que clama, olha para a Tua igreja que clama, Pai. E, ó Deus, age em favor, ó Pai, do Teu povo. Deus querido, eu sei que o Senhor tem todo o controle nas mãos, mas o Senhor nos orienta a clamarmos, a orarmos pelos reis, pelas autoridades, Pai. E nós aqui diante do Senhor estamos clamando. Pai, tem misericórdia da nossa vida, tem misericórdia da nossa nação, e que nós possamos honrar o Teu nome, glorificar o Teu nome como igreja, Pai. Ó Deus querido, nós sabemos que o Senhor sabe o que vai acontecer,
Mas o Senhor espera de nós também uma posição. E nós clamamos a Ti, Paizinho querido, no nome poderoso de Jesus. Nós clamamos sobre o Brasil, sobre essa nação e sobre cada cristão, ó Pai, que realmente tenha consciência e que possa buscar no Senhor a resposta, ó Pai, que nós devemos estar dando ao Brasil nessa semana. Louvamos o Teu nome. Louvamos e engrandecemos o nome do Senhor, porque o Senhor é Rei sobre todos nós, o Senhor é Rei da nossa nação, e nós devemos honrá-lo e glorificá-lo. Louvamos o Teu nome e clamamos, Pai, no poderoso nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se a minha face buscar, se meu povo que chama pelo meu nome, dos seus caminhos maus se desviar, eu ouvirei, perdoarei, sua terra sararei. Sua terra sararei, sua terra sararei, sua terra sararei, sua terra Amém. Glória a Deus. Sua terra sararei. É uma certeza que Deus dá em sua santa palavra. Ou eu creio, ou não creio. Ou você crê, ou você não crê nessa promessa do Senhor Jesus. Pode sentar. Quero chamar aqui nossas lindas crianças e juniores. Junior também é criança, adolescente também é criança. Às vezes eles não gostam, né? Eu não sou mais criança, sou adolescente, sou junior. Mas eu também sou criança, né? Eu também sou criança. Tá aqui. Quem vai ficar com elas hoje? A Elisângela aí. E o Paulo? O casal, vem aqui à frente. Casal abençoado, né? A gente orar aqui ao Senhor por essas nossas crianças. Porque o que nós acabamos de cantar e acabamos de orar não se refere somente a mim e a você. Mas eu olho para essas crianças que estão aqui, né? Com uma idade pequena, mas com uma vida inteira pela frente. E eu fico imaginando o que eles vão ver lá na frente, o que eles vão enfrentar lá na frente. Eu lembro que algum tempo atrás algumas coisas eram proibidas, era proibido, não era normal, e hoje essas coisas não são proibidas, são incentivadas, inclusive, e são colocadas como normais. Você sabe do que eu estou falando aqui. Hoje o culto é transmitido via internet, a gente tem que tomar cuidado com tudo que fala, né? E a gente não quer ter problemas, a gente quer respeitar, porém, mas a gente não pode ficar calado. E eu fico pensando, Deus tem misericórdia dessas crianças, o que elas vão enfrentar lá? Temos o bebezinho, né? O Álvaro, né? Ali na barriga no ventre da Vanessa, né? Vai nascer daqui a pouco. A Vitória, que é pequenininha ainda, né? São os menorzinhos aqui da igreja, né? Porque a Sofia já é grandinha, né? A Sofia já é mocinha. O que eles vão enfrentar, né? Então que nós tenhamos o coração quebrantado diante de Deus mesmo, dizendo: Deus, salva a nossa nação, sara esta nação, né? Para que essas crianças não venham
sofrerem, nem você também. Vamos orar? Pai bendito, aqui estão nossas crianças, ó Pai, e queremos apresentá-las diante do Senhor nesta hora, Deus. Primeiro agradecendo a Ti pela vida delas, pelo que o Senhor tem feito na vida delas e através delas, ó Pai. Quero dizer nessa noite, ó Pai, que eu tenho sido muito abençoado pela vida das crianças, ó Pai. Obrigado por cada sorriso, por cada abraço, ó Deus, que recebo, cada oi. Muito obrigado, ó Deus, porque a expressão delas, a maneira delas cultuarem a Ti, como domingo passado elas estiveram aqui à frente, ó Deus, os adolescentes, Senhor, como fui abençoado e como sou abençoado. Mas o diabo não gosta, ó Deus, ele detesta as crianças e ele quer fazer de tudo para destruí-las, para desviá-las dos caminhos do Senhor. E nós aqui, como Tua igreja, clamamos ao Senhor pela vida delas, que o Senhor preserve a vida delas, ó Pai, a integridade, que o Senhor cuide, ó Pai, da saúde física, emocional, mas principalmente espiritual, Senhor, que elas possam crescer cada dia mais, com desejos de conhecer a Ti, ó Deus, intimamente, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque eu tenho ouvido, ó Pai, dos pais, da família, Senhor, de crianças que oram em casa e que até mesmo tomam iniciativa, ó Deus, de orar, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, continua abençoando. Abençoa o Paulo, a Elisângela, que estarão ministrando na vida deles agora, Senhor. Usa-os com poder e graça, Senhor, para que eles também sejam abençoados, ó Deus, através da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem ir, vão lá. Depois tem cachorro quente, né? Temos cachorro quente a R$6 aí. Os jovens estão fazendo aí a cachorrada, né? Não estão fazendo uma cachorrada, né? Mas estão fazendo a cachorrada quente, quente, né? É cachorro crente também, né? Para você então não ir para casa de barriga vazia. Eu sei que de repente você fica aqui em pé, canta, ouve, vai dando fome, né? E eu não sei se você faz como eu almoço e depois não como mais nada. Imagina se eu comesse, estava explodindo aqui agora, né? Já estou quase, né? Já emagreci um pouquinho, viu? Vou emagrecer mais ainda, pode deixar, né? Eu sei que vocês estão olhando lá assim, nossa, o pastor está gordo, se ele apertar aqui, explode, né? Eu sei. Você não fala, mas eu sei o teu olhar, né? Brincadeira. Você em casa, que Deus abençoe a sua vida também. Nós temos estudado o livro de Atos, e nós queremos seguir estudando o livro de Atos, aquilo que Deus tem falado através desse livro tão importante na nossa vida, aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, no capítulo 13. Atos, no capítulo 13. E eu louvo a Deus porque nós estamos seguindo o livro de Atos numa pregação expositiva, expondo o livro de Atos. Então, quando cai no capítulo 13, não tem nada a ver com política, né? Podia cair também no capítulo 22, então não tem nada a ver. E aí nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3, que você juntando os dois dá 13, também não tem nada a ver, tá bom? Respeitamos todos os políticos, oramos por todos eles, pedimos que Deus tenha misericórdia e use-os para o bem do Brasil. Essa é a minha oração. No dia 30, domingo que vem, você vai votar. E eu espero que você não anule seu voto e nem em branco, mas você vote naquele que a tua consciência comandar. Deus vai respeitar teu livre-arbítrio. Deus vai respeitar a tua consciência. Então peça para Ele direção de Deus para quem você irá depositar e para quem você vai assinar a tua procuração. Sabe que o voto é uma procuração, né? Você assina uma procuração para que Ele governe em teu nome. Então, quando ele vai viajar para fora do Brasil, ele está representando você. Então, eu não colocaria a minha assinatura numa procuração de alguém que não seria interessante. Então, peça a Deus sabedoria e no dia 30 você vai estar votando. E a minha oração é para que quem for eleito, seja Luiz Inácio Lula da Silva ou Jair Messias Bolsonaro, qualquer um dos dois, eles possam estar sob a direção de Deus, que eles possam estar sob o temor de Deus. E minha oração é que o temor de Deus recaia sobre eles mesmo, para que eles percebam que eles estão ali porque Deus permitiu. Deus permitiu que eles estejam competindo, ou estejam nesse pleito, e vai permitir que aquele que estiver lá sendo eleito, Deus vai permitir. Então,
nada acontece se Deus assim não o permitir. Então, que eles possam ter essa consciência, né? Que Deus tenha misericórdia da nação e da nação chamada Igreja Evangélica, porque temos visto muitos escândalos no meio evangélico, e isso me envergonha. Inclusive, eu faço coro com o pastor Jaziel. Ele diz o seguinte: eu não sou mais evangélico, eu sou protestante. Somos protestantes, nascemos lá da reforma protestante, protestamos contra o erro. Evangélico hoje está tão pejorativo esse nome, que qualquer pessoa se diz evangélica. E nós não somos assim, nós somos um povo, e devemos ser um povo diferente. Atos 13 vai falar sobre a primeira viagem missionária de Paulo. E nós vamos compartilhar hoje os versículos 1, 2 e 3, que diz assim: na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governante Herodes, e Saulo. Enquanto cultuavam, preste atenção, enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual os tenho ordenado. Então, depois, preste atenção novamente, então, depois de jejuar e orar, e lhes impuseram as mãos e deixaram que partissem. Senhor, nós abrimos a Tua palavra, e aquilo que Tu tens a falar ao meu coração e ao coração desta igreja, ó Deus, temos e damos liberdade ao Senhor, ó Pai. Usa, Deus, o Teu servo como Teu instrumento, tão somente como Teu instrumento nessa noite, ó Pai. Senhor Deus, que tudo aquilo que eu falar de mim mesmo estragará tudo. Então fala através de mim, e para a glória do Teu nome, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja, o evangelho está expandindo. Nasceu em Jerusalém, e ela se expande para a Judeia, para a Cesareia, e agora já está começando a chegar aos confins da terra. Você vai ver na sequência da leitura que depois que eles partem, Barnabé e Saulo vão para Chipre, e depois eles vão para Antioquia, uma outra Antioquia, e o evangelho dali começa a crescer e a expandir, e eu sempre trago isso à memória. E foi expandindo, 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 até chegar entre nós hoje. E o evangelho continua expandindo. Você pode ver que o evangelho continua crescendo. Vidas e mais vidas estão sendo salvas diariamente no mundo todo. As nações estão ouvindo a respeito do evangelho. Vimos aqui no vídeo as nações vindo ao Brasil, se refugiarem aqui ouvindo a palavra de Deus. O Brasil, que recebia, algumas décadas, no século XX, recebia missionários, hoje é o país que envia missionários. É o país que está praticamente em quase toda a terra com seus missionários. Temos aqui no Brasil, em cada canto, né, dos 4 cantos da terra, um povo que clama, um povo que fala do Senhor, e nós estamos nesse meio. Então somos fruto daquele trabalho, dessas orações desses homens lá do primeiro século. E você já orou agradecendo a Deus pela vida desses homens lá do primeiro século? Obrigado, Senhor, porque através deles o Teu evangelho foi se expandindo, crescendo, e hoje eu sou fruto daquele trabalho. Obrigado porque a Tua promessa se cumpriu quando Jesus disse: vão e façam discípulos de todas as nações. E Ele disse: vocês vão receber o poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Ou seja, vocês vão fazer discípulos tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra, lá no Brasil e em todos os lugares. De uma forma muito clara, nós vemos na leitura de Atos que o livro de Atos ele é coordenado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Já falei aqui, quando nós iniciamos o estudo de Atos, de que há quem diga que o título, inclusive, seria diferente. Não Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. E nós vemos, tanto implícita como explicitamente, o Espírito Santo atuando na vida desses homens, na vida dessas mulheres, na vida dessas igrejas, atuando com poder, com graça, com sinais, com milagres, com maravilhas, expandindo
a palavra, cumprindo assim o projeto de Deus de salvar a humanidade. No transcorrer de todo o livro de Atos, o Espírito Santo conduz a igreja de uma forma soberana. Nós vemos desde o início ele comandando a igreja. Estavam lá aqueles 120 orando lá na sala. E de repente são tomados pelo poder do Espírito. E eles então agora saem pela porta fora e vão proclamar dizendo: arrependam-se. E Pedro então toma a voz e diz: arrependam-se. 3.000 se converteram, depois mais 2.000, e assim foi indo e foi crescendo. Vemos que o Espírito Santo é quem conduz a forma de ser igreja, chamando quem quer, quando quer, ungindo quem deseja para a execução do projeto de Deus de salvar o mundo. O livro de Atos e o livro do Apocalipse são dois livros que me chamam a atenção na Bíblia. Se você for ler o livro de Gênesis, começa no princípio que Deus fez a terra e termina o livro de Gênesis. Você lê o livro de Êxodo, começou lá com a saída do povo, a entrada do povo, acabou o livro de Êxodo. Você lê o livro de Mateus, acabou o livro de Mateus, com a ascensão de Jesus. Você lê as cartas de Paulo, ele envia as cartas de Paulo, mas quando você lê o livro de Atos, por exemplo, você vê o livro de Apocalipse, você vê que começa com a ascensão de Jesus, com a vinda de Jesus, e vai terminar com a volta dele novamente no juízo final. Então nós vemos que o livro de Apocalipse ainda está acontecendo. É um livro que já foi escrito, mas é um livro que ainda as cenas daquele livro estão acontecendo de uma forma tremenda e bonita, e cada dia mais, como diz o hino, os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Isso que está acontecendo no Brasil afora, não é nada mais do que cumprimento da promessa da palavra de Deus. Vemos isso quando estudamos o livro do Apocalipse. Então, o livro do Apocalipse está acontecendo ainda. E o livro de Atos me chama a atenção também que termina com Paulo pregando na sua casa com toda a liberdade, embora estivesse preso. E ele termina ali. Mas nós vemos que a ação do Espírito Santo não terminou ali. A ação do Espírito Santo continuou através daquelas igrejas e ainda continua. Então, me parece que o livro de Atos, ele transcende os séculos afora e ele vai fechar quando Jesus voltar. Porque o Espírito Santo ainda está atuando no meio da igreja e através da igreja, a fim de cumprir o plano salvífico de Deus, de salvar todo aquele que nele crê. E é o que está acontecendo aqui em Atos capítulo 13. É o que está acontecendo aqui no meio dessa igreja. O evangelho chegou em Antioquia. Mas nós vamos ver que há duas Antioquias no texto. Primeiro, versículo 1, e depois no versículo 13. De novo, 13? De novo. Né? Nós vemos que há dois versículos. O versículo 1 é a Antioquia, que se você for olhar no mapa hoje, ela fica mais sul da Turquia hoje. E tem a Antioquia da Psídia, que ela fica mais para o centro ali da Turquia hoje. Essa da Psídia era uma cidadezinha menor, pequena, mas essa Antioquia aqui, ela era uma cidade enorme. Já era uma metrópole naquela época. E essa igreja aqui, ela se torna uma igreja grande. Mas o interessante é que essa igreja, ela não nasce de um projeto de expansão da igreja humana, dizendo assim, aonde que nós vamos abrir uma igreja hoje? A diretoria, a igreja de Jerusalém se reuniu numa assembleia e colocaram um mapa mundi e disseram, onde que vamos abrir uma igreja aqui? Não nasceu dessa forma, não nasceu de alguém dizendo assim, eu ouvi falar que Antioquia é uma cidade grande e tal, eu estou sentindo um chamado para ir para lá. Não, essa igreja nasceu fruto de uma perseguição, fruto de um povo que sai fugido de Jerusalém quando Estevão havia morrido, lembram? Estevão é morto, ele é apedrejado, é morto agora, e isso causou uma grande perseguição. E os crentes então começaram a se esparramar. Eles começaram a fugir. Fugir não de Deus, mas fugir da perseguição. Preservar a vida. E isso é o senso de sobrevivência que nós temos, né? De se cuidar. Então eles fogem, correm. Só que enquanto eles vão indo e fugindo, eles vão falando de Jesus.
E eu fiquei imaginando, enquanto a Marli mostrava o vídeo aqui, ela falando dos afegãos chegando no Brasil, de repente construir uma vila para eles ali e tal, eu fiquei imaginando, de repente, aquela crentaiada chega lá em Antioquia. Ué, de onde vocês estão vindo? De Jerusalém. Ih, estão querendo pegar a gente aqui e tal. Não, 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 ninguém vai mexer em vocês aqui, pode ficar aqui. De repente montam um centrinho de refugiado de judeus vindo de Jerusalém. Só que ao contrário dos afegãos que vêm para cá e são evangelizados, eles foram refugiados para lá e começaram a evangelizar o povo de Antioquia. A Antioquada toda começaram a aceitar Jesus. Os judeus que estavam lá em Antioquia começaram a se entregar a Jesus. E não somente ele, mas os gregos também. Então foi a judeusada e a gregaiada. Começaram a entregar a vida a Jesus. A igreja cresceu e eles precisavam de alguém para liderar a igreja. E de repente eles ligam lá para Jerusalém. Olha, a gente precisa de alguém, porque nós não sabemos como é que faz esse negócio de igreja. A gente precisa de um pastor aqui. Aí eles enviaram Barnabé. E Barnabé chega lá em Jerusalém, em Antioquia e tal. Você, mas eu estou sozinho, como é que eu vou tomar conta desse negócio aqui? Ah, sei. Tem um rapaz que está há 14 anos lá em Tarso, eu vou chamar ele. Foi lá, mandou buscar o cara, o Saulo, e vai lá. Os dois começam a trabalhar na igreja, começam a pregar, ficaram um ano falando ali e tal, a igreja foi crescendo, e você vai ver que essa igreja cresceu de uma forma, e foi capacitada pelo Espírito Santo, que de repente começam a aparecer pessoas, doutores, mestres da palavra, e começa a crescer, e ela começa a se difundir. E nós vemos então, que o Espírito Santo permite essa perseguição, e com isso os que foram perseguidos saíram pregando a palavra de Deus. Aí você vai ver assim, puxa, mas como que Deus permite uma perseguição àqueles que são fiéis? Como que Deus permitiu uma perseguição e morte, inclusive, porque depois Tiago é morto, a gente viu isso no capítulo 12, Pedro é preso, depois muitos outros. Aqui eles mostram alguns que são mortos, né? Mas foram muito mais gente. Alguns dizem que com a morte de Estevão teve mais de 2 mil cristãos também apedrejados. E depois Tiago e tantos outros, esses homens eram os líderes da igreja. E de repente eles estão lá e a pergunta que se faz é, por que Deus permitiu de repente que isso acontecesse com eles? A gente vai entender com a seguinte resposta: é o Espírito Santo quem conduz a história. E é o Espírito Santo quem conduz a igreja. O soberano Deus está no controle de toda a história. O soberano Deus, ele conduz a história. Meu querido, descansa no Senhor. Eu sei que essa semana você vai receber mensagens, você vai ver vídeos na internet, você vai ver debates, você vai ver tanta coisa, tanta fake, não fake, sei lá o que não é mais verdade e falso hoje. Você vai ouvir tanta coisa de um e de outro candidato, você vai um monte de coisa, porque agora começam a vasculhar o baú de todos para que encontrar alguma coisa para que eles possam ser inelegíveis. E você vai ouvir tanta coisa e você vai começar a ficar apavorado. Quer dizer para você, acalma teu coração. Você é filho de um Deus que conduz a história. Você é filho de um Deus que conduz toda a história. Você serve aquele que quando abre a boca é muito mais forte do que o rugir de um leão. Veja só, essa semana eu estava vendo na internet que o rugir de um leão, o som do rugido dele alcança 8 quilômetros em alto e bom som. Imagina, isso é um som. Agora imagina o rugir do leão da tribo de Judá, e é esse quem você serve. Então acalma teu coração. Ai meu Deus do céu, e se fulano perder, e se fulano ganhar? Ai meu Deus, vai acontecer aquilo. Vai acontecer se Deus permitir. Se Deus permitir, é porque Ele quer ensinar alguma coisa para a gente. Ai meu Senhor, Deus está no controle da história. Deus está no controle. Então, o que acontece com você? Deus está sabendo, e você serve a Ele, então descansa, relaxa. Deus está no controle. Ele está sabendo. A gente não canta, ou cantava pelo menos quando criança, com Cristo no barco tudo vai muito bem. Então agora é hora de exercitar isso, gente. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Então é hora da gente exercitar isso, porque Ele, o soberano, está no controle de toda a história.
E a gente vê aqui, eu quero ver duas coisas somente nesse texto, nessa noite, que me trouxe à luz olhando para esse texto. O primeiro é que o Deus que conduz a história é o Deus que conduz, a história. É o Deus que capacita a igreja. Veja o versículo 1. Na igreja de Antioquia, em Antioquia havia profetas e mestres. Quem eram esses homens lá? Foram capacitados por quem? Qual era a escola teológica que eles fizeram? Quem foram seus professores? Quem era essa gente que está aqui? Mas diz aqui que havia profetas e mestres, outros diz profetas e doutores. E ele vai dizer o nome de 5 homens que aqui estavam. E eu imagino que tinha muito mais gente ali, mas esses eram os mais proeminentes que estavam ali, eram os que lideravam a igreja. E quem os capacitou? O Deus que conduz a história. O Deus que permitiu que eles fossem perseguidos. O Deus que permitiu que eles saíssem de Jerusalém e chegassem até Antioquia. E ali, talvez alguns deles se converteram lá. E lá foram capacitados por esse Deus para continuar a obra do Senhor. Cumprindo aquilo que Jesus disse: vocês vão receber poder. E vocês vão ser minhas testemunhas. Está acontecendo aqui. E está acontecendo hoje, no século 21, aqui em nossa igreja. Você é uma pessoa capacitada pelo poder do Espírito Santo. Havia naquela cidade, naquela igreja, esses homens que pastoreavam aquela igreja. Barnabé. Quem é Barnabé? Barnabé era aquele pastorzão, né? Aquele pastorzão que abraçava, que encorajava, que consolava, que motivava, que dizia: gente, vamos lá, vamos continuar firme na obra do Senhor, vamos lá, não vamos desistir não, vamos lá. É aquele que alguém não queria muito bem, ele vai lá e diz: não, esse aqui é um servo útil, vamos lá, vamos dar uma chance para ele. Aconteceu com João Marcos, quando eles estão saindo e de repente Marcos, por alguma coisa, ele se distanciou de Barnabé e Saulo. A gente vai entender que houve uma desavença ali, uma pequena discussão, talvez, entre Paulo e Marcos. Mas você vai ver que lá na frente, Barnabé pega Marcos e Marcos: vem comigo então. Já que Saulo não quer você, vem comigo. E se torna um homem de Deus. E que lá na frente, Paulo escreve para Timóteo e diz: olha, manda chamar o Marquinho, porque ele é útil. Há uma reconciliação dele para com aquele rapaz, para com aquele servo de Deus. Barnabé é esse pastor, filho da consolação, que está junto com o povo e abraça, e beija, e diz: vamos gente, vamos para frente, vamos para frente. Aquela igreja precisava de alguém assim, no meio daquela perseguição toda, no meio daquela opressão toda, de alguém que dissesse: vamos lá, não parem de remar, vamos continuar, vamos lá, vamos honrar o nome do nosso Deus. Mas havia um outro homem chamado Simeão. Não temos muitas informações sobre ele, mas eu estava pesquisando, e isso não há um consenso, porém, uma curiosidade apenas, que talvez esse Simeão fosse o mesmo que levou a cruz de Cristo. Eu não sei, mas alguém chegou a essa conclusão, pesquisando e tal, mas é algo que me chama a atenção, porque esse Simeão tinha por sobrenome Níger. Níger é da Nigéria, então ele era um africano. Então você veja que lá naquela igreja haviam homens de todas as cores. Era uma igreja que não era racista, era uma igreja que amava as pessoas, e inclusive esse homem, hoje é preto ou é negro que falam? Preto, negro, né? Isso, que estava lá, e ele estava ali, e era aquele homem, e como um bom africano, é um homem animado. Aí de repente o pessoal lá: vamos cantar lá, não, vamos cantar uma música assim, tá, lá, vamos sair, vamos, ruja o leão, e a terra estremeça, porque era aquele homem que movimentava. Eu imagino ele assim, como aqueles africanos que a Kelvin já conheceu na África lá, todos animados, batendo palmas. Você já viu vídeos assim, né? E tem um vídeo de um povo lá que, num culto lá, entregando o dízimo, né? Eles vão entregar o dízimo assim, né? Não, eles vão dançando com alegria, entregando o dízimo ao Senhor. Não é dor no coração de entregar aquilo que não é dele, mas é alegria porque Deus sustentou a ele. Na próxima vez que você for entregar o dízimo, venha cantando, jubilando o Senhor, porque Deus te sustentou. Por isso que você está fazendo isso. Esse é Simeão, que estava lá. Mas havia um outro homem chamado Lúcio. Lúcio de Cirene. Lúcio de Cirene é mais no norte da África.
mais um africano. Mas esse Lúcio de Cirene aqui, os estudiosos dizem que ele era da elite. Era como se fosse o americano, né? Ele era mais latino, então ele era um cara um pouquinho mais, talvez mais instruído que alguns, mas estava lá no meio daquele povo, trabalhando também, ajudando a igreja do Senhor. Esse local hoje, quando era a região de Lúcio, de Simeão, era governada ou era vivida na época pelo cristianismo. Hoje quem toma conta é o islamismo. Mas havia um outro homem chamado Manaém. Manaém, diz aí na sua Bíblia talvez que ele era o colasso de Herodes. Ele fora criado com Herodes. Colasso é aquela pessoa que se alimenta do leite da mesma mãe que o outro. Então ele cresceu junto. E talvez ele mamou no seio da mãe de Herodes. Ele estava junto ali. Cresceu junto no palácio. Não era irmão de Herodes, mas cresceu junto com Herodes. Mas um fato também curioso do Colasso é que o Colasso era aquele que ele levava pancada. Sabe aqueles irmãozinhos que tem, né? Um irmão é bem quietinho e tal, daí o outro é mais agitadinho, vai lá e faz uma peraltice e o outro que leva a culpa, o outro que apanha. Assim era o Colasso. Herodes aprontava, mas quem levava a chinelada era o Colassinho, Manaém, né? E esse Manaém aqui, ele conviveu um bom tempo com Herodes, e Herodes morre, mas ele está lá, convertido ao Senhor. Veja como é o evangelho de Jesus, o alcance do evangelho na vida daquelas pessoas. E havia um outro que antes, alguns anos antes, odiava a igreja, um outro que antes perseguia a igreja, que talvez ele teve que se retratar com alguns deles, dizendo assim, eu levei um parente seu para a arena, eu levei teu irmão, eu prendi, eu estava à caça de você também, e este agora é convertido, Saulo de Tarso, e que logo, logo ele vai se denominar de Paulo. Paulo quer dizer pequeno, e ele vai dizer assim, não, Saulo, que é o mesmo raiz de Saul, o rei, aquele rei grandão, né? Tipo Will, assim, altão, né? Bonitão, né? Lá chamava atenção, né? Lá, pronto, se encheu, né? Ali, não, ele diz, não sou como ele, eu sou o menor dos apóstolos, então meu nome é Paulo. Ele pega o nome dele, porque ele tinha os dois nomes, e ele pega e usa esse nome, Paulo, eu sou pequenininho, diante de todos e diante de Deus. E esse homem agora também se torna um pastor, se torna um missionário, e eles estão trabalhando na obra do Senhor. O que eu quero dizer citando esses homens aqui, e um pouquinho deles, a história deles? Eu quero dizer que Deus capacita a sua igreja com dons. Deus capacita a igreja Batista em Jardim Atuba com dons. Deus tem capacitado essa igreja, é por isso que ela está de portas abertas durante todos esses anos que ela é a igreja. E se um dia eu for embora daqui, porque um dia eu irei, não vou ficar aqui 200 anos, um dia eu vou para a eternidade. Um dia você vai também, um dia você vai também. Alguém vai ficar aqui enquanto Jesus não voltar, porque Deus vai capacitar aqui. A gente já viu domingo passado aqui, né? O grande missionário, Henrique. Eu até falei para a igreja, eu tenho que tomar cuidado, porque senão, né? O nosso pastor, glória a Deus. E quem sabe mesmo, porque eu estou precisando de pastor auxiliar na igreja, para ajudar a gente aqui. A igreja não é grande não, mas a demanda é grande. Precisa de gente para ajudar na visitação, para fazer isso, fazer aquilo, tanta coisa. Comece a pensar nisso, igreja. E quem sabe não está aqui no nosso meio alguém que está escondidinho, né? E Deus aí está chamando você, porque Deus capacita você. Sempre há pessoas não somente capacitadas para estarem como pastor, como um professor de EBD, como facilitador de EBD, mas alguém para trabalhar na obra do Senhor em todas as áreas. Cada um recebeu do Senhor, aquele que entregou sua vida a Jesus, recebeu um dom. E o que é um dom? Um dom é a capacitação extraordinária dada pelo Espírito Santo para a obra de Deus.
Então você recebe um dom de Deus para você trabalhar na igreja. De repente você nunca trabalhou numa área. Mas eu nunca fiz isso, pastor. Mas Deus capacita você para trabalhar naquela área, seja na área de missões, de homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças. Seja em qualquer área, tesouraria, diretoria da igreja, enfim. Em todas as áreas temos aqui pessoas. Está lá, está o Ronei e o Kelvin ali. E as meninas ali que estão no som e tal. De repente tem mais alguém que pode ajudá-los também. Eles quase não têm folga para ajudá-los a projetar, a cuidar, a trabalhar. Quem sabe? Temos aqui já na EBD, viu só? Você nem percebe, né? A escola bíblica dinâmica, discipuladora agora, né? Vamos dar esse nome, por quê? Porque todo domingo tem alguém que faz abertura aqui. Pessoas que nunca fizeram, estão fazendo. E nós nem sentimos que quem capacita é o Espírito Santo. Pessoas que nunca fizeram uma devocional estão fazendo. Eu louvo a Deus pelas devocionais que eu ouço às vezes. A criança compartilha uma ou outra, fala comigo, diz, olha, que bênção essa irmã compartilhou aqui. E eu louvo a Deus. Nós temos aí três grupos de mentores segundo o coração de Deus agora. Nós temos um grupo online de mulheres que a Cleusa está dirigindo. E você pode dizer assim, Cleo, eu posso te ajudar. Posso abrir um outro grupo? Pode. Nós temos um outro grupo também que funciona de manhã, de mulheres. E hoje, começamos, a semana passada, um grupo com os homens. 12 homens. Agora aumentou 13. 13 homens fazendo o curso Mentor segundo o coração de Deus. E só numa semana, isso aqui não é exagero e não estou aqui querendo ganhar a eleição que eu falo isso não, tá? E é verdade que eu estou falando aqui. E cada devocional que eu ouvi ou li essa semana ali, eu vibrei a Deus. Eu falei, Deus, eu não tinha visto esse versículo, eu não tinha percebido isso daqui. E amanhã vai acontecer de novo, porque os homens estão fazendo o livro de Provérbios. As mulheres estão fazendo qual? Lucas, o Evangelho de Lucas. Terminando essa semana. 20 mulheres, olha... Glória a Deus. E não somente elas, mas os adolescentes estão também. Os adolescentes se reúnem todo dia, 15 para 8 da noite, para ler o livro de Jó. Se reúnem online, estão lendo. E no domingo de manhã, eles têm a célula deles aqui. E sabe quem está liderando? O Henrique. Capacitação do Espírito Santo, gente. E aí tem um outro grupo que está fazendo o retorno à santidade. Quem é que está fazendo lá? Hoje foi a Kalen. Domingo que vem vai ser quem? Vai ser a Kalen, de novo. E no outro domingo? Alguém. Né? Porque surgiu assim. Começamos com Eu, um servo. Você está brincando aquele livro. Eu comecei e eu lancei a ideia para eles. Olha, a ideia aqui é o seguinte. Aqui não tem professor. Aqui tem facilitador que vai conduzir e o Espírito Santo vai tomar conta. Então eu vou fazer a primeira. Acho que eu fiz uma ou duas, né? Aqui, e depois é com vocês. E eu não fiz mais. E eles fizeram, compartilhavam e tal, e de repente eu ouvia, puxa, como o pessoal compartilhou hoje. Eu comecei a ficar assim, mas quando eu estou lá ninguém fala nada. Eu falei, então é melhor eu sair de cena, que as pessoas compartilham. Né? E aí de repente terminou aquele e começou o retirando máscaras. Também foi da mesma forma. Cada um fazendo, pessoas que nunca falaram no EBD, pessoas que nunca dirigiram um estudo bíblico, começaram a dirigir. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem capacita. Gente, se a gente não perceber que Deus está agindo nesse negócio, é o que é então? É Deus agindo. E se Deus está agindo nesse negócio, é porque grandes coisas estão por vir, amém? Grandes coisas estão por vir, porque o Deus que conduz a história é o Deus que capacita a sua igreja. Aleluia. E os juniores também fazem suas devocionais. Que coisa tremenda. Daqui a pouco as crianças vão estar fazendo também do jeitinho delas. Glória a Deus. É a igreja trabalhando. É assim. Vocês vão ver daqui a pouco os frutos que vocês vão começar a colher disso. A gente não planta agora para colher daqui a pouco, a gente planta para colher mais tarde. Então você vai trabalhando, vai regando, e você vai ver a colheita que isso vai dar. Todo dia tem alguém orando, no grupo orando sempre. Todo dia aquele grupo não deixou de funcionar e não vai deixar de funcionar, porque até agora Deus disse, continuem, continuem, continuem. Então a gente não vai parar. A gente vê então que o Deus que conduz a história é o Deus que conduz a igreja. É Ele quem chama,
É Ele quem, Ele capacita a sua igreja. E nessa igreja haviam essas pessoas, cada um com seu dom, para o bem comum de toda a igreja. Cada um de nós, isso que é interessante, é presenteado com um dom que vem do Espírito Santo. Mas talvez você diga assim, puxa, mas eu não tenho esse ou aquele dom, eu queria ter aquele. Não se sinta menos por você não ter o mesmo dom que o teu irmão tem. Você não deve sentir assim. É isso que Paulo vai debater lá em Coríntios. Porque alguns falavam em línguas, se achavam maior que os outros queriam dar uma profecia lá, uma profetada, se achavam melhor, o outro que não sei o que também. Ele vai dizer, não, gente. Nós todos somos membros do mesmo corpo. Não há dom maior que o outro. Todos são dados pelo mesmo Espírito Santo para o proveito comum da igreja, para a expansão do reino dele, do corpo dele. Então, todos os dons são importantes. Se é Deus quem capacita a igreja, não há o que temer. Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Em segundo lugar, o Deus que conduz a história é o Deus que conduz a sua igreja. Veja o versículo 2 e 3. Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual os tenho chamado. Então, depois de jejuar, oraram e lhes impuseram as mãos e deixaram que partisse. O Espírito Santo, ele chama, ele convoca, ele separa e ele conduz os seus servos. Mas note uma coisa, e na primeira leitura desse texto eu falei para você, preste atenção aqui no versículo 2 e 3, 2 vezes eu falei isso, porque nada acontece antes da oração. Porque o texto diz, enquanto cultuavam, cantavam, louvavam a Deus, oravam e jejuavam, o Espírito Santo vem. E o versículo 3, depois de orarem, impuseram as mãos. Eu sou levado a entender que Deus age na terra, conforme disse um autor, em resposta à oração da sua igreja. E que quando Deus quer fazer alguma coisa no mundo, Ele convoca a sua igreja para orar. E que essa convocação de que nós temos ouvido Brasil afora, de vamos orar, vamos fazer corrente de oração, e no seu vigília de oração, seja realmente um chamamento de Deus, dizendo assim, orem, porque eu tenho uma grande obra para fazer no meio do Brasil. Quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele chama seu povo para orar. Então, meus irmãos, aqui, eu já quero dizer nessa noite, a partir do domingo que vem, compartilhei com a Cleusa ali, eu senti isso, a partir do domingo que vem, o pessoal do louvor está aqui arrumando, vendo os cânticos, o pessoal está do som arrumando e tal ali. Você chega aqui e nós vamos chegar aqui, quem puder. Não é quem quer, porque todo mundo tem que querer. Não é quem puder. 5:50. Nós vamos a uma das salas lá em cima. E vamos ficar em oração até 6:20. Aí você sai, toma sua água e vem para o culto. Nós vamos ali estar orando. A eleição já acabou. Por isso que eu tenho mais liberdade de falar, então. A eleição já foi. Nós vamos orar pela igreja. Nós vamos orar por aquilo que Deus quer da igreja. Nós vamos orar por nossas vidas. Vamos orar pelo culto. Vamos orar pelo grupo de louvor. Você tem orado por eles? Você sabe que toda quarta-feira eles estão aqui ensaiando de 8 até 10 da noite. Saem lá cansado, vem para cá, ensaiam, passam as músicas, e aí nós temos aqui 3, 4 músicas, às vezes uma música não dá certo, não, troca aquela, põe aquela outra e tal, e eles estão aqui, aprendendo música, tocando aqui, e ensaiando, sem receber nada, mas ganham tudo, porque eu sempre digo que o voluntário não recebe nada, mas ganha tudo, estão aqui, orem por eles, adote um deles em oração. Temos aqui o Jean, que é o baterista. Ore, adote-o em oração. Diz, Deus, eu quero orar por ele, porque essa bateria já está ali, está desgastada, o som dela está ruim. A gente quer comprar uma bateria nova, então dá paciência para ele, ajuda a gente a comprar uma bateria nova. Pessoal, quem vai orar pelo baixista, o Dirley? Quero orar por ele, para Deus capacitá-lo mais e mais. O Dirley chegou tocando aqui na igreja, né? Cadê o Dirley? Está lá atrás, né? Está escondidinho. Chegou tocando aqui, hoje já está cantando. Daqui a pouco está pregando. É assim, né? Olha aqui, pela Kali que está no meinho aqui, né? É única, né? Às vezes a Kelvin está aqui, mas é a única
mulher aqui. E quem sabe não tem mais mulher que pode ajudar no louvor aqui? Ô, Cali, pode te ajudar? Pode. Tem que vir no ensaio. Essa é a regra, né? Não ensaiou, não toca. Eu não vim no ensaio esses tempos aí, daí faltou alguém, pastor, eu falei, não ensaiei, não posso, né? Então é assim que acontece, a gente está aqui para ajudar. Então quem é que vai orar pela Kali? Deus abençoe, ela está na liderança do louvor aqui, às vezes passa um testezinho, né, com música, com isso aqui e tal, ora por ela. Nós temos o Arthur que está aqui, o Arthur, além de estar no louvor aqui, é líder de célula também. Ora por ele, para Deus capacitar ele. Né? Vem lá de Campina Grande do Sul também. Os dois são mais longe de vocês, né? E o Arthur vem de lá aqui, é longinho. Está aqui quarta-feira, domingo, manhã, domingo à noite. Ora por ele. E o Jefferson. Jefferson, nosso tecladista aqui. Eu falo que ele é o único que está aqui desde quando eu cheguei. Porque quando eu cheguei aqui, o Jefferson já estava no louvor. E tinha um grupão de louvor aqui. Quando eu cheguei, eu falei... Antes de eu ser pastor, eu falava assim, aqui vou ficar tranquilo, ó, tem gente que toca e tal, beleza, né? E de repente, vamos embora. Mas o Jefferson continua. Orem para que ele não vá embora, senão fica sem teclado. E temos o Will aqui, né? O Willzão, grandão aqui, né? No sax, né? Tocando sax. Ora por ele, para Deus abençoar a vida dele. Está aí que ele fica angustiado porque fez o curso, está em busca de emprego, né? Esses dias vai ter que viajar, fazer um outro curso, mas tem feito entrevista, está ali, ora por ele. Ora para os meninos aqui, temos o Mateuzinho que toca violão, né? Ora para o Samuel que estava cantando, pela Mariana que estava cantando, e tantos outros, gente. Ore por eles. O Lucas toca teclado, né? Ora por eles, não deixa de orar. Quando você for orar por mim, Deus, eu quero abençoar pelo grupo de louvor. Escreve lá no teu caderno de oração o nome deles. E quem sabe não vai aparecer o teu nome lá também. Ah, Deus, o que é que eu vá lá? Porque é Ele quem chama, é Ele quem escolhe, é Ele quem envia, é Ele quem conduz a sua igreja. É Ele quem conduz a igreja. É Deus quem comanda a sua igreja. Os crentes entendiam que o Espírito Santo era quem conduzia aquela igreja, tanto que eles oravam e jejuavam para serem sensíveis à voz de Deus. Veja só que eles oravam, 2 vezes aparece aqui, jejuavam e jejuavam. O que é um jejum? Jejum não é ficar sem comer somente. Jejum é dizer, Deus, eu me abstenho disso e disso e disso, para mostrar para mim mesmo que eu não dependo disso, eu dependo do Senhor. Essa igreja, ela jejuava, porque ela dizia, nós não dependemos de nós mesmos. Não dependemos dos nossos recursos. Nós não dependemos de nada, dependemos do Senhor. É do Senhor que nós dependemos. E essa igreja tem experimentado isso. Tem experimentado a dependência de Deus durante todos esses anos. E principalmente agora, quando entramos na pandemia. As igrejas fechando porta. Tive colegas que diziam assim, ora por mim, que eu estou no desespero, porque agora a igreja fechou e o pessoal não dizimou, e o salário não caiu, e a conta veio, e de repente fizeram vaquinha para ajudar um pastor lá, um pastor aqui. Teve outro que entrou em parafuso, porque a igreja saiu do ar, literalmente, não tinham como transmitir, ficaram apavorados e tal, e de repente, Leon, você pode atender fulano? Atendo. Leon, pode ir lá. Eu fui atender alguns colegas, olha, vamos lá, gente, vamos lá, não desanima não, que vai passar a pandemia, vai passar, vai lá. E essa igreja, o dízimo não caiu. E eu tenho que dizer isso de novo. Foi um dos momentos que a igreja mais arrecadou alimento. Que deu para alimentar quem estava precisando aqui da igreja e alimentar outros que estavam fora da igreja. E mais ainda, há uma obra que a gente nunca imaginava que a gente... Depois que você que não viu, vai lá ver o espelho, lá no banheiro das mulheres e dos homens. Eu nunca imaginei que a gente teria aquele negócio lá. Eu pensei que a gente tem aquele espelhinho, sabe? Aquele que é rosinha do lado, né? De madeirinha. Pequenininho que mal cabe, né? O rosto da gente. Eu falei, gente, eu vim me barbear aqui agora. Alguém já disse, eu vim me maquiar aqui, né? Aqui, o tamanho do espelhão. Eu não sei você, mas eu fico assim, sabe? Admirado. O que Deus fez. Não devemos nada. Tem dinheiro em caixa. E que dá para fazer muito mais coisa ainda.
e grandes coisas estão por vir. Amém? Porque é Deus quem conduz a sua igreja. Então descansa, porque você faz parte da igreja, você é a igreja. Então Ele conduz a sua vida também. E eles jejuavam para serem sensíveis à voz do Senhor. A oração e o jejum era algo muito sério naquela igreja. E isso retrata que eles priorizavam, ou a quem eles priorizavam? Eles priorizavam Deus. Não era perseguição, não era a blasfêmia de quem não era cristão, não, eles priorizavam Deus. Quem é prioridade para você? Quem é prioridade na minha vida? Sabe qual é a resposta? A resposta é: se eu digo que é Deus, é a prática que vai dizer que eu priorizo. Que lugar tem a oração e o jejum na tua vida? Que lugar tem a oração na tua vida? Aqui no Mentores nós somos desafiados a ler todo dia a Bíblia, compartilhar e orar. Temos que reservar um tempo para orar, para ter um tempo com Deus. Porque é isso que vai nos colocar em pé. Mas que lugar tem a oração na minha vida? Sabe qual é a resposta? A prática da oração na tua vida. Se você acha que a oração é importante, você ora. Porque não adianta dizer, a oração realmente é importante, tá? E você ora, então não é importante. Não é importante. Porque comer é importante, não é? Você deixa de comer? Não. Você come. Se Deus é importante na sua vida, então você vai priorizar Deus. E Deus vai ser prioridade na sua vida porque você o ama. Dizemos que priorizamos Deus, mas na prática nem sempre é o que nós fazemos. E nem sempre é o que nós queremos. Me permita dizer mais algumas coisinhas aqui. É um tal de, eu não tenho tempo, pastor. Não tenho tempo para orar, para ler. Poxa. Então que Deus tire a fome de você no almoço, para você orar no almoço. Quem sabe orar assim, né? É um tal de, não tenho tempo. Eu tenho muitas coisas para fazer. Eu não posso ir na EBD, pastor. Desculpa falar isso, gente, mas eu não posso ir na EBD. Mas para outras coisas você pode. Você não prioriza. Eu não priorizo. Se eu priorizo Deus, gente, eu vou estar com Deus o tempo todo. Se eu priorizo as coisas de Deus, eu vou estar com Deus em primeiro lugar. Porque se eu priorizo Deus, eu vou priorizar o dia dele. Eu vou estar com ele. E com os dele. Em oração e comunhão. Eu quero desafiar você a você experimentar, priorizar isso na sua vida. Não por uma religiosidade, não porque o pastor está falando, mas porque você quer mais de Deus na sua vida. Sabe que eu ouvi isso de um pastor? Ele disse, Deus está aqui, todo lugar. Deus está conosco. Mas a presença dele agindo em nós tem um preço. O preço é oração, é jejum, é tempo com ele. Com ele. A presença de Deus, ela exige um sacrifício. Eu tenho que ir buscá-lo. Eu tenho que ir. A Bíblia vai dizer isso. Perto está o Senhor dos que o invocam. Perto está o Senhor dos que o chamam. Cantamos agora. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover. Quer chuva de bênção no Brasil? Quer transformação no Brasil? Quer transformação na cidade? Quer isso? Prioriza Deus, gente. O Brasil precisa aprender a priorizar Deus. A dependência daquela igreja era tão séria, mas tão séria, que quando o Espírito Santo diz para eles, separem Barnabé e Saulo, ninguém reclamou, ninguém questionou. Eu não sei você, mas se eu estivesse lá e dissesse assim, olha, sentimos aqui que temos que enviar Barnabé, não. Manda o Saulo, esse perseguidor de igreja. Não, o Saulo também não, porque é um bom pregador. Manda o outro lá, manda aquele lá. Mas o Barnabé não. Quem é que vai nos abraçar? Quem é que vai cuidar da gente? Ele é o pastorzão que a gente precisa. Como disse um colega, um pastor de um coração dilatado.
no coração que cabe todo mundo. Não, manda outro. Não, mas quando Deus disse, é Barnabé e Saulo, eles oraram, impuseram as mãos e os enviaram. O versículo 13 vai dizer isso para nós. Não sei se você liberaria Barnabé, eu acho que não. Uma igreja sensível, estamos chegando no final, a voz do Espírito Santo ora e jejua. Jejuar, como já disse, é dizer que dependemos tão somente de Deus. Não é nem de Barnabé, nem de Saulo. Não é do pastor Elion, não é do pastor fulano de tal, é do Senhor. Nós dependemos dele, tão somente dele. Jejuar é dizer, Senhor, nós não dependemos de quem vai governar o Brasil, dependemos do Senhor. Eu não dependo de nada, não dependo do meu patrão, do meu emprego, não dependo de ninguém, eu dependo do Senhor. É do Senhor. E o jejum vai dizer isso para a minha vida. Uma igreja sensível, a voz do Espírito Santo, ora e jejua, porque depende dele. Ele escolhe quem quer e envia para onde quer. Se o Espírito Santo está chamando você, se o Espírito Santo está falando no teu coração para algum trabalho, e vou aqui arriscar, um trabalho aqui nesta igreja, ou quem sabe um trabalho lá fora. Quem sabe você chega e diz, pastor, eu estou sentindo de ser missionário. Vamos preparar, vamos enviar. Quem sabe de repente alguém diz assim, pastor, eu quero dar um tempo para missões junto com a Kelvin. E a Kelvin vai lá, lidera um grupo lá. Se o Espírito Santo está te chamando para um trabalho específico, não se rebele contra ele. Não questione, mas atenda ao chamado. Fala para ele, eis-me aqui, envia-me a mim. Não se rebele. Não há melhor lugar para estar do que estar naquele lugar que Deus quer que a gente esteja. Naquele lugar que fomos chamados por Ele. O Deus que conduz a história é o Deus que conduz sua igreja. O Deus que conduz a história é o Deus que conduz a história do Brasil. Respeitando o livre-arbítrio do homem, mas é um Deus que conduz a nossa nação. É o Deus que conduz a nossa igreja. É o Deus que capacita pessoas para trabalhar na sua igreja. Às vezes eu fico assim, puxa Deus, e agora está faltando fulano, como é que vai ficar? E daí Deus me faz lembrar assim, mas quem é que conduz, quem é que capacita? Não é você, irmão, sou eu. Calma aí. Daqui a pouco, opa, estou aqui, eis-me aqui, pastor, estou aqui, tal. E Deus já me falou aqui. Quem é que vai comandar essa oração das 6, de domingo, 10 para 6? Domingo que vem vocês vão ver. É Deus quem capacita, gente. É Deus quem chama. É Deus quem conduz a história. Então talvez você esteja aí. Ai, pastor, estou num desespero. Está acontecendo isso comigo. Ai, e eu não sei. Calma teu coração, querido. Calma teu coração. Ore, jejue. Dependa dele. Deixa ele conduzir a tua vida. É a melhor coisa. Conduziu aqueles homens. Aquela igreja em Antioquia continuou crescendo. Barnabé e Saulo saíram pregando o evangelho. As igrejas foram se espalhando. E nós somos frutos desses homens que deixaram-se ser conduzidos pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo quer conduzir sua vida. Quer chamar você. Às vezes, alguns dizem, dá vontade até de desistir. Às vezes passa um negocinho na cabeça da gente, mas ao mesmo tempo a gente fica envergonhado. Por que eu vou desistir de um projeto tão grande assim? Sendo que quem me chamou não foi fulano de tal, foi Deus. Então eu tenho que me sentir envergonhado se eu desanimar na minha fé. Que Deus abençoe sua vida, que Deus fortaleça você. E que Deus te capacite, amados, para que nós possamos alcançar esse Brasil para Cristo. Para que o que nós vamos cantar agora não seja apenas uma música mais a cantar terminando o culto, mas seja uma oração dizendo, Deus, eis-me aqui, porque eu quero a minha pátria para Cristo. Eu quero o Brasil salvo por Jesus, porque eu creio que só Ele salva. Então, eis-me aqui, usa-me. O que o Senhor quer que eu faça? Onde o Senhor quer que eu haja? De que maneira o Senhor quer que eu faça a obra missionária? Talvez orando, talvez contribuindo, talvez indo para a obra missionária.
Deus vai falar ao teu coração, Deus vai te chamar, e você responda para Ele: eis-me aqui, envia-me a mim. Você não tem nada a perder, você não tem nada a perder, só ganhar com o Senhor Jesus. E de repente Deus pode mudar radicalmente a sua vida, como mudou radicalmente a vida de Saulo, como mudou radicalmente a vida de Barnabé, e como mudou radicalmente a vida daquela igreja lá em Antioquia. Deus pode mudar nossas vidas radicalmente, fazer um rebuliço e fazer aquilo que Ele tem que fazer, para aquilo que Ele quer fazer, para a glória dEle. Que assim seja. Amém? Fique em pé e cante: minha pátria para Cristo é a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Salva, Brasil. Salva, Senhor, a minha pátria varonil. Salve, Deus, a minha terra. Salve a terra do Brasil da mão desses governantes. Salve a terra do Brasil das mãos do diabo. Salve a terra do Brasil nas mãos do pecado, na mão da imoralidade. Salve a terra do Brasil dessa escuridão espiritual que está, dessa idolatria que está. Salve a terra. Nós cantamos aqui: quero ver com alegria o meu povo tão gentil aceitando o evangelho, mas diz assim a palavra do Senhor: como eles hão de crer, como eles hão de aceitar o evangelho, se nunca ouviram falar? E como eles ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Romanos capítulo 10. Como eu vou ver o meu povo tão gentil e com alegria eu vê-los aceitando o evangelho? Só se eu for lá e falar. E Deus quer usar você, meu querido, onde você está. Que você seja um missionário onde você está, falando do evangelho do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor amado, Deus eterno, nós aqui estamos e louvamos-te, Senhor, nessa noite. Te louvamos, ó Pai, porque Tua palavra é viva, eficaz, e ela nos fala, Senhor, nessa noite, de que o Senhor é quem está conduzindo toda a história da igreja. O Senhor capacita os Teus filhos, ó Pai, na Tua obra. Assim como capacitou esses homens aqui em Atos 13, o Senhor continua capacitando homens e mulheres para trabalhar no Teu reino, Senhor. E que honra e privilégio, Senhor, fazemos parte da Tua obra, Senhor. Que honra, Senhor, nós, pecadores, sermos capacitados
pelo poder do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que estava lá, pairando sobre as águas do abismo na criação de todo o universo. O mesmo Espírito Santo que conduziu a história lá no Velho Testamento e capacitou reis, profetas, sacerdotes, homens, mulheres. O mesmo Espírito Santo que estava aqui em Atos e agora o mesmo que está entre nós e em nós. E quer agir através de nós. Que privilégio. Quem sou eu para ser usado por Ti, ó Pai? Por isso, ó Deus, eu só tenho que Te agradecer, ó Pai. Agradecer a Ti pela Tua graça que me chamou, a Tua graça maravilhosa que me convocou, Senhor. Obrigado a Deus pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque oramos, cantamos, pedindo que o Senhor tenha misericórdia e salve o Brasil. E queremos mesmo, Senhor, salvando, ó Deus, tantas crianças, adolescentes, pessoas que moram na rua, tantos outros, ó Pai, que estão escravizados na droga, na prostituição, na idolatria, na politicagem. Pedimos, ó Pai, salva o Brasil, Senhor, e usa-nos, ó Pai, como Teus instrumentos aqui, ó Pai, como Teus servos missionários para falar a Tua palavra. Obrigado a Deus por este culto. Obrigado, Senhor, por essa noite. E eu peço a Deus que o Senhor conduza a vida de cada um dos irmãos aos seus lares, ó Pai, guardados, amparados por Ti. E que essa semana, Senhor, que antecede, ó Deus, a eleição, possamos orar e ter sabedoria do Senhor, discernimento do Senhor sobre aquilo que o Senhor quer para o Brasil. Eu oro, ó Pai, grato a Ti em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Perdão, irmãos, a tosse, mas que Deus abençoe grandemente a sua vida. Não esqueça está aqui o aviso, do hot dog, R$6 aí para ajudar o Ministério Jovem da Igreja. Que Deus abençoe, uma ótima semana para você em nome de Jesus.